Deixa eu desligar o fogo, peraí, pode ligar, peraí. Vai lá, corre lá, já botei para gravar, já foi. Aí, assim que ela chegar, Pri, a gente faz a nossa oração de abertura, tá? Para Já iniciar. estou pegando a página que eu separei mais cedo, que eu fui anotando aqui, que eu separo, faço print para a gente poder começar nosso Pode estudo. iniciar. Posso? Pode. Né? Hoje, em Minutos de Sabedoria, o que os nossos mentores espirituais nos indicam é a seguinte palavra: não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Então, com essa mensagem, né, Pastorino vem nos falar que não tenhamos medo, né, que Deus está sempre conosco, que a vida continua. Então, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, né? Então, vamos nos conectar a Deus, nosso Pai de amor infinito, de infinita bondade, justiça e amor, agradecendo por esta reunião benfazeja, agradecendo a Jesus, nosso governador, nosso mestre, que disse que não deixaria nenhuma das suas ovelhas desgarradas. Né? A Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais, por essa oportunidade benfazeja, na qual lemos o Evangelho e refletimos um pouco. E para que, além desses estudos, possamos praticar, Senhor, o que o Senhor nos ensinou há tanto tempo e nós ainda estamos aprendendo. Vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. Que possamos sentir as luzes benfazejas que chegam até as nossas residências. E que essas luzes possam se irradiar por toda a vizinhança, chegando aos corações mais necessitados e aflitos, Senhor, aqueles que precisam de Ti, que eles possam ter confiança, fé e coragem. E assim pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Então, hoje, né, vou começar, né, Cristina? Pode, sim, por favor. Hoje é João 1, capítulo 1, né, versículo 1 até o 14, que fala da encarnação do Verbo. E aí a passagem evangélica é a seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí, nas minhas pesquisas de hoje, né, do estudo de hoje, eu peguei
na Fonte Viva, é o capítulo 6, que fala sirvamos ao bem. E tem 3 perguntinhas do livro O Consolador, né? Ambos são de Emmanuel. Então, vamos lá. O texto Sirvamos no Bem fala o seguinte, ele começa assim, a luz resplandece nas trevas, João capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Essa foi a primeira parte. Aí das perguntas do livro O Consolador, a primeira pergunta que foi feita a Emmanuel foi a seguinte: no princípio era o Verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? A resposta dele é a seguinte: o apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Segunda perguntinha, 283, ainda do livro Consolador, né? A pergunta foi feita da seguinte forma: com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A resposta, né? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo, nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. E a última pergunta é a seguinte: as palavras de João: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo, há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? A resposta: as palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Então, assim, eu achei bem significante, né? E ele vem falando que Jesus é o mensageiro de Deus, né? Até nas escrituras, né? Quando se fala que os espíritas, né, falam que Jesus era o intérprete de Deus, né? O médium de Deus,
por conta de toda a sua sabedoria, né? A gente sabe que ele é o governador do planeta, esteve desde o início da formação com todos nós, né? E a sua superioridade não humilhava ninguém, né? Ninguém que fosse, quem quer que chegasse a ele estava sempre na sua condição da humildade, com muito amor, e foi isso que ele veio nos trazer, né? Não uma religião com o nome propriamente dito, mas a gente pode falar que é a religião no amor, né? Que o amor chega a todos e cura a todos, e é o que nós precisamos. E, além disso, quando ele fala aqui que é o diretor angélico, né? Aí a gente faz o link com quando Jesus falou, né, que não ia abandonar nenhuma das suas ovelhas. Então, para a gente lembrar, né, que Jesus está conosco, aí pegando o que Pastorino nos falou, né, para não termos medo, que a vida é eterna. Então, a gente continuar estudando e tentando, né, nas nossas dificuldades, praticar o que Jesus nos ensinou. Um verdadeiro emissário de Deus. O que me chamou a atenção em tudo isso aí que você está falando, hoje foi a sincronicidade, novamente, da mensagem que você traz do Pastorino para o que vai ser estudado. Porque você sabe que eu estudo pelo Pastorino, então ele vai fazer essa descrição toda de que realmente a chama crística, Deus está dentro de nós. Está a mesma, o verbo está dentro de todos nós. A questão só é que cada um de nós traduz isso em manifestação exterior de acordo com a nossa evolução, né? A nossa capacidade, eu diria uma capacidade crítica que, infelizmente, está ainda muito distante, porque tem um momento que eu não transcrevi, tá, no final, mas que ele fala que a mesma lâmpada que existia dentro do Cristo existe dentro de nós, com a diferença que dentro de nós está toda recoberta pela lama das nossas imperfeições, da nossa ignorância do bem ainda, mas que ali a capacidade está ali. Mas você quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui o estudo? Não, pode falar, porque por enquanto estou só prestando atenção. Tá, é meio longo, eu espero que dê tempo, que hoje está bem longo, então vamos lá. O evangelista define desde o início que pretende falar de Deus através de suas manifestações. A única ideia que nossa imperfeição pode fazer de Deus é que é o absoluto, sem princípio nem fim, sem limitação alguma, uma força infinita, uma razão ilimitada, a mente universal. Falando de Deus, Jesus assim se expressa, que a gente pode ver em João 4:24. Deus é espírito, essa força cósmica que permeando e impregnando tudo, o absoluto, o todo inteligente, que faz brotar as plantas e impede o nascimento dos seres. Mas, desde o princípio, esse espírito era ativo, e a atividade fundamental da inteligência é o pensamento, ou a palavra, que em grego é logos e em latim é o verbo. Aqui eu chamo a atenção que muitas vezes no estudo aqui pelo Pastorino, ele fala no logos. Então, esse logos, na verdade, é essa inteligência ativa de Deus. Então, a primeira manifestação da divindade é a palavra, ou seja, o poder criador. Mas toda a criação produz o ser no qual o Criador se transforma. E isto está dito no versículo 14. E o verbo se fez carne. Isto é, produziu seu efeito. E apareceu o Filho. Eis, portanto, esboçada a teologia joanina. Deus é o absoluto, é o amor. O Pai é a palavra. O Filho, Cristo, é o amado. Isto explica a diferença entre o Cristo e Deus. Verbo é a palavra ativa, Deus, ao passo que o Filho é a palavra passiva. Verbo é o Criador, o Filho é o criado. Por isso, tem razão o evangelista quando diz que, no princípio, havia o Verbo, ou Pai, que estava em Deus e que era o próprio Deus. Esse verbo, ao ser emitido, produziu o som, no seu efeito, a sua manifestação divina, que é o Espírito Divino, o Espírito Santo, em todos os universos ao qual chamamos o Cristo, Filho unigênito de Deus. Não é simples.
Isso é uma coisa para estudar, se ver e se rever. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, que ele coloca o seguinte: em todos os universos, ao qual chamamos o Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, aqui no meu parco entendimento, eu entendo o seguinte: a gente vive num universo, mas não quer dizer que esse universo seja a única criação divina. Dentro do nosso universo, a gente pode dizer aqui do nosso planeta, ele vai colocar provavelmente até do sistema solar, nós temos o nosso Cristo, que nós conhecemos encarnados como Jesus. Esse Cristo é Filho unigênito de Deus, quer dizer, ele é gerado unicamente por Deus, mas não quer dizer que ele tenha sido o único Filho gerado por Deus enquanto Cristo. Então, aqui, eu acho que ele sugere não só a existência de vários universos, mas de vários Cristos dentro desses universos. Mas continuando. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem em si as mesmas propriedades. Ele, o homem, a centelha divina, o raio de luz que emanou da fonte de luz, possui em si a palavra criadora, o pensamento, que constitui a individualidade perene. Mas esta, ao produzir seu efeito, torna-se a personalidade, que busca a matéria para aperfeiçoar-se, surgindo então a personalidade, que é o Filho. Aqui também, isso aqui é bem complexo, porque ele coloca aqui, a mesma centelha do Cristo está em nós, que é a nossa individualidade perene, ou seja, o nosso espírito imortal. Mas essa centelha, essa individualidade, ela se manifesta através da personalidade. E aí existem duas personalidades. Essa com letra maiúscula, que vai nos acompanhar por toda a evolução, até que a gente supere qualquer aspecto da personalidade e só a individualidade exista, a essa personalidade pequena, que é essa que vivenciamos agora, de Príscila, Mercedes, Cristina, Kátia, que é essa personalidade que existe agora na matéria, nesse tempo e espaço. Então, voltando aqui, em busca da matéria para aperfeiçoar-se, surgindo, então, a personalidade que é o Filho. Deus é a fonte de luz, é o Espírito. O Verbo, ou Pai Criador, é a sua emissão, que ilumina os raios luminosos da fonte que partem e constituem o Filho. Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a manifestação sensível de Deus, é a força divina, que impregna tudo. Aí eu também tenho que parar para falar sobre isso. Porque coloca o seguinte: Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a manifestação sensível de Deus. Quer dizer, o Cristo é a manifestação que nós conseguimos sentir de Deus. Ou seja, muito mais de Deus, está muito além da nossa compreensão, do nosso alcance, da nossa sensibilidade. E aí ele coloca que essa chama Cristo, esse Cristo, é o que impregna tudo no nosso universo. Que existe essa outra parte que não nos é sensível, que provavelmente vai impregnar outros universos muito além daquilo que a gente possa imaginar. Isso é meu entendimento, tá, gente? Tudo provém de Deus, tudo está em Deus, e Deus está em tudo, por sua manifestação cristônica. O evangelista também fala da luz verdadeira, na verdadeira vida, que vivifica toda criatura. Vida que é uma das manifestações da divindade nos seres criados. Essa manifestação divina está no mundo, mas o mundo não a reconhece, embora tire dela sua própria origem. Aqui eu tenho que parar de novo, porque aqui eu me senti quase mal pela minha pequenez de compreensão, porque ele coloca aqui que Deus impregna tudo. Então, tudo que é vivo é manifestação divina, toda a vida é manifestação divina. Gente, mas a gente não reconhece isso, a gente não respeita. Eu até com certo prazer, eu mato um mosquito que me pica.
Certo? Mas esse mosquito que me pica também é uma manifestação divina. Então, a partir do momento que eu conseguir reconhecer isso, eu já não posso mais matar essa manifestação divina. Eu não posso interromper, eu não posso ofender, eu não posso fazer mal. Aí eu pensei no budismo. Eu pensei, como o budismo está mais próximo do que nós. Eu pensei naquela figura que anda com tipo aquele parece um espanador, tirando do caminho as formigas para não serem pisadas. Ou seja, essa capacidade de encarar qualquer forma de vida como sendo divina, porque qualquer forma de vida é divina. Até a bendita fêmea do mosquito, que me irrita profundamente, que agora eu vou pensar 2 vezes antes de matá-la. Não vou dizer que não vou fazer. Mas, que transmite dengues e cabelos. Mas até o vírus é manifestação divina. Entre o mosquito que transmite esses... Mas aí voltamos, até o vírus é manifestação... Bom, voltando aqui, dos seres que criaram. Está no mundo, mas o mundo não a reconhece, embora tire dela sua própria origem. E dessa luz, passa logo a falar João passa logo a falar na luz que se materializou na Terra, a figura ímpar de Jesus, aquele em quem João viera justamente dar testemunho. E o apóstolo diz que Jesus era a verdadeira luz que ilumina todos os homens que vêm à Terra. E Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, ou seja, o planeta Terra. E ele estava entre os seus, ou seja, os seres que estavam sob sua responsabilidade. E os seus não o reconheceram. Precisamos aqui distinguir entre Jesus, o homem, e o Cristo, a força divina que impregna todas as coisas, todos os seres. Jesus é o espírito humano, com uma evolução incalculável à nossa dianteira. Foi ele quem criou este globo terráqueo, se não todo o sistema solar. Ele mesmo, Jesus, habitante elevadíssimo de algum planeta divino. Isso está em João 4:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Teve o encargo de criar mais um planeta no universo infinito, e ele o fez com o auxílio de seus ajudantes diretos, seus arquitetos divinos e de força transcendente. Aí João vai lembrar que isso está na Bíblia no Gênesis, que ele fala que confirma isso, quando diz que o mundo, ou seja, a Terra, foi feita pelos Elohim. A palavra hebraica Elohim é plural de Elohá, e exprime os espíritos. Todos os Elohim estavam sob a direção de um espírito-chefe, que o Velho Testamento chama de Jeová. Então, aqui ele unifica a figura do Cristo, a figura de Jeová. Ele veio entre os seus e os seus não receberam. De fato, todos nós na Terra pertencemos a Jesus. Ele vem acompanhando nossos passos evolutivos em nossa jornada espiritual neste planeta. E nós não reconhecemos, porque ainda hoje não reconhecemos a chama crística que nos habita, repudiando ainda hoje seu exemplo e suas emanações de amor crístico. Recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, como ele, de nos divinizarmos. E o evangelista cita o segredo da criatura tornar-se divina. Esses seres não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o ser que se divinizou, que se tornou participante da divindade, tornando-se divinos. Como dito em João 14:23. E eu e o Pai vivemos e nele faremos vontade. São 3 expressões claras. O sangue, a carne, o homem. Dessas 3, não depende de tornar-se divino. O sangue exprime a alma, ou o corpo astral, ou o perispírito, conforme se lê. A alma da carne é o sangue, que se lê em Levítico 17:11. A carne representa o corpo físico, a matéria densa, acompanhada, logicamente, do duplo etérico. E o homem simboliza o intelecto. Essas são as 3 partes constituintes da personalidade. E realmente não depende da personalidade esse encontro com Deus, e sim da individualidade superior. Tornar-se
unidos a Deus, tornam-se unidos a Deus aqueles que já vivem na individualidade, embora ainda encarnados na matéria, presos à personalidade inferior e transitória da carne. E continua a explanação do evangelista. O Verbo fez-se carne e construiu seu tabernáculo dentro de nós. O Cristo, em que se transformou o Verbo, reside dentro de nós, dentro de nossa matéria vivificada, de nossa carne. O Verbo se tornou carne e espera que vamos ao seu encontro dele, cheio de graça e de verdade, ou seja, cheio da verdadeira graça, que é a benevolência e o amor. Jesus foi chamado Cristo e dele disse o evangelista: nós contemplamos sua glória, glória igual do Filho unigênito do Pai, ou seja, a glória de Jesus era igual à glória do Cristo eterno, Filho de Deus, terceiro aspecto da divindade. João Batista reconhecia que Jesus era maior e anterior a ele, mas assim como Jesus habitava toda a plenitude da divindade, assim também todos nós recebemos de sua plenitude, pois Deus não faz diferença entre as pessoas, dá tudo a todos igualmente, mas cada um recebe de acordo com a sua capacidade receptiva, com sua evolução. Isto também afirma o evangelista. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça por graça. Sem dúvida, a cada passo evolutivo que damos, aumentamos nossa capacidade de manifestação divina em nós, ou seja, graça por graça. Eu achei esse estudo assim muito, muito profundo, muito complexo. Eu depois vou voltar a ele, sim, mas para mim surgiram alguns insights, algumas revelações que eu vou tentar fixar melhor em mim, como essa que eu mencionei de reconhecer toda manifestação de vida como sendo uma manifestação divina. Então, até quando a gente lê na Bíblia, que a gente vê lá Cristo dizendo: toda vez que socorreste um desses, socorreste a mim, ele só está reafirmando isso. Tudo é manifestação divina, tudo que é vivo é manifestação divina. Então, a gente não pode depreciar nenhum tipo de vida. Aí, voltando a Mercedes, desde o vírus da dengue a um semelhante nosso, é manifestação divina no seu momento, na sua escala evolutiva, mas está ali uma partícula de Deus. Quem quer comentar, por favor, sinta-se à vontade. Você sabe que eu tenho uma cabeça que inventa fotonovelas assim em segundos, né? E eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Porque, para nós, um animal é quase um deus. Assim, nós, para os animais, né? Somos quase anjos, ou demônios, dependendo da nossa ação, né? E eu fico muitas vezes perdida nessa minha imaginação da própria evolução de qualquer forma de vida, né? De como os vírus precisam de nós para que também possam se modificar e conseguir se manter na Terra, né? Somos o universo deles. Isso. E hoje, o estudo de hoje só me fez aumentar isso, mas da mesma maneira como nós podemos nos conectar aos nossos amigos espirituais e guardiãos, né? Esses animais, ou esses seres, ou esses protozoários, esses vírus também podem se conectar, não é? Ou um anjo ou um demônio. De repente, quando a gente vai lá e dá uma pisadinha na barata, antes de gritar para que todo o bairro ouça, né? Eles estão também se conectando com esse lado, né? Demônio, né? Que nós temos. Mas é só imaginação mesmo, que pode vir assim. Quem dera um dia eu tenha esse... Um dia vai chegar, vai demorar 300 mil anos.
Outra sacação fantástica agora, Mercedes, porque quando a gente fala em demônio, Pastorino sempre fala que o demônio é um antissistema. Ser antissistema é ser contra a criação, e no caminho contrário. Então, quando a gente pisa na barata, nós somos, sim, demônio dela, porque a gente está indo contra a criação, a gente está destruindo a criação. Somos, sim, é uma sacação assim, fantástica. Alguém mais, gente? Quer falar algo? Que bom, vou falar que bom que a Kátia chegou, mas depois ela pega o comecinho, né? Foi bacana, está sendo bacana hoje, hein? O estudo de hoje está muito bacana. Tá sim, tá sim. Vou falar que nem minha mãe. Quer dizer que o outro não estava bacana, né? Não, esse está bem bacana. Esse eu adorei desde o começo da leitura da Príscila, né? Adorei a mensagem pastorina, adorei o estudo que a Cristina fez, o que vocês fizeram. Está muito bom. Hoje está imperdível. Os outros estavam bons também, bacana, mas esse está imperdível. Quer comentar? Kátia, não vai falar nada, não? Não, eu só estou ouvindo hoje, só estou aprendendo. Conforme a Cristina foi falando... barata. Eu fui refletindo aqui também, né? Eu vejo, vocês estão falando aí do estudo muito bacana, eu vejo que a cada estudo a gente tem mais um puxão de orelha. Aí eu fui anotando, né? Conforme a Cristina foi falando lá da pesquisa dela a respeito de Pastorino, assim, algo, não que seja tudo que foi falado é importante, né? Mas eu anotei só algumas coisas que não dava para a gente falar tudo. A questão da chama crística que está dentro de nós, a gente lembrar disso, né? A questão de Deus e suas manifestações, que Deus é absoluto, não tem início, não tem fim, né? O Deus é o ativo, é o que cria, Jesus é o passivo, é o criado. A questão da expansão do universo, né? E da importância da gente ver a questão do universo, que Jesus mesmo já falou, né? Que tinha muitas moradas na casa do meu Pai. E cada um tem o seu Cristo, né? Cada um tem um ser responsável, né? O governador, vamos dizer assim, o presidente, sei lá, vamos falar governador, que a gente sempre fala em governador, e seus secretários, que ajudam ali na construção daquele universo, daquele planeta. A importância da gente lembrar, acabei repetindo aqui, né? Da questão da centelha de Cristo em nós. Aí a gente tem que lembrar, quando Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Aí nos faz lembrar, para a gente não esquecer, né, que Jesus não foi criado, né, poderoso. Ele foi criado simples e ignorante, porque Deus cria todos nós simples e ignorantes, e conforme nós vamos evoluindo, né, um dia nós chegaremos a Jesus. E aí eu até pesquisei aqui, porque me fez lembrar quando falou dessa questão de Jesus, no livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Aí ele fala Jesus, e ele ofereceu ao homem, né? Então, assim, o máximo que nós entendemos é Jesus. E quando a Cristina falou nessa questão de toda a vida é manifestação divina, eu lembrei que esses dias eu matei um inseto, me senti até mal. Não cheguei nessa plenitude, não. Demônio, antissistema. Aí eu falei, meu Deus, não posso matar o bichinho, mas falei, não, tá me incomodando, vou ter que matar, não adianta. Matei a mosca, que a mosca me irrita profundamente. Mas eu vou continuar matando mosca, porque eu não cheguei nesse patamar, não. Tô caminhando. E aí me fez me lembrar de algo, quando falou no vírus, a questão da pandemia, né? Porque nós ainda estamos na pandemia, a pandemia não acabou, né? Ainda tem inúmeras pessoas contaminadas, eu sei que o número de mortes já baixou muito, e aí quando a gente pensa, para a gente refletir, porque eu ouvi muitas vezes as pessoas falando que o vírus era maldito. E então, para a gente pensar, né, que Deus cria tudo que nós temos no universo, né? Eu estou falando da mosca, eu não gosto da mosca, né? Mas é uma criatura de Deus também.
Então, até o vírus, e ele vai evoluir, ele precisa evoluir. Conforme vocês estavam falando do universo, o universo somos nós, né? Então, nós que damos ferramentas, substâncias, alimento para ele poder progredir. E a questão da recepção e evolução, né? Aí eu lembrei de que cada um segundo as suas obras. Então, né, de acordo com o que nós fazemos, é o que nós recebemos. Né? E tem a questão, a gente só pode colher aquilo que a gente planta. Então, que a gente possa plantar o bem ao nosso redor, para a gente poder colher frutos de sabedoria, de paz, de amor. Mas a gente tem que plantar, não adianta eu querer plantar vento, né? Se eu plantar vento, eu vou colher tempestade, né? Que tem até um ditado que fala sobre isso. Então, que a gente possa lembrar dessa sintonia e agradecer a Deus, né? Por nos dar a oportunidade da gente conhecer um pouquinho. Eu sei que quanto mais a gente estuda, mais impressão de que sabe pouco, né? Mas não só estudar a teoria, mas a gente começar a praticar, né? Que é algo bem difícil. Né? O evangelho é difícil, você estudar o evangelho é bem difícil, mas praticar o evangelho é bem mais difícil, né? Porque depende da nossa vontade. Então, que possamos pedir a Deus, né, para poder usar a nossa existência, né, planetária, essa vida, usar essa encarnação da melhor forma possível, né, da forma mais útil. Eu vou te interromper para pedir para você já emendar, porque a gente está com menos de 3 minutos, já emenda o raciocínio, já faz a prece, por favor, de encerramento. Tá bom. Então, agradecemos, Senhor, né? Primeiro fechamos nossos olhos, acalentamos o nosso coração, sabendo que Tu, Deus, é maravilhoso com cada um de nós. E que Jesus está sempre ao nosso lado. Basta que peçamos, né? Peçamos a sua ajuda. Então, que possamos estar conectados contigo, Senhor. Que foi e que é e que continuará sendo o nosso pastor. Né? Que possamos estar conectados nessas bênçãos. Que todas essas bênçãos que foram irradiadas sobre nós possam se espalhar na nossa vizinhança, possa se espalhar nos nossos amores e até mesmo nos nossos desafetos, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, os irmãos em situação de rua, aqueles, Senhor, que ainda não acreditam no Teu poder, que eles também possam se sentir abençoados, porque a Sua bênção chega a todos nós que aqui estamos no planeta Terra. Muito obrigada por essa oportunidade, que possamos exemplificar com o nosso testemunho o que estamos aprendendo nos nossos estudos semanais. Muito obrigada, Senhor. Assim pedimos a permissão para finalizarmos esse estudo abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gente está com menos de 1 minuto, não vai nem dar tempo de escolher, tá? Junto com vocês. Então, depois eu vou escolher o estudo da semana que vem e vou colocar lá no grupo. Eu acho que não vai dar tempo. Eu quero aparecer aqui, ó. Quem está querendo aparecer? Vocês. Mas tem que colher obrigatoriamente o que você plantar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui, gente. Ó, Mateus 24, 45 a 51. É a parábola do bom servo e do mau. Mas eu vou colocar lá no grupo de qualquer forma, é claro, tá? A gente planta o que a gente quer, né?